com a música, o cinema. Isso, a gente tem que encontrar os objetos, os temas. No episódio 4, Fred Coelho comenta a trajetória de Gilberto Gil e sua relação com o estúdio. Porra, a história dos discos que o Gil e o Caetano gravaram antes de ir pro exílio, em Salvador, imagina um filme disso. A Philips, aqui no Rio, em São Paulo, tinha o seu produtor, que era o Manuel Barenboim. Produziu o disco, chama, né, junto com os músicos, pensa... O Gil e o Caetano estavam em Salvador, não podiam sair de lá, estavam em prisão domiciliar, né? Eles não podiam viajar, nem dar show, nem nada. Mas tinham que cumprir um contrato com a gravadora, liberaram. Manuel Barenboim pega o arranjador, que é o Duprá, pega um técnico e pegam, acho que 2 músicos e vão. Chegam num estúdio lá de Salvador, sem condições técnicas, instrumentos horríveis, nada, não dava. O trabalho foi feito lá, jogado fora. Aí não sei quem tem a ideia, não me lembro agora, se foi o Gil, se foi o Manuel Barenboim, desde lá gravarem as bases, todas as músicas do disco do Caetano e todas as músicas do disco do Gil são voz e violão do Gil, o Gil tocando com o Caetano ou o Gil tocando para ele mesmo, trazem as fitas pro Rio, entram no estúdio, o Rogério Duprá, ele chama o Wilson das Neves, Lenny Gordon na guitarra, Chiquinho Braga, se não me engano, no teclado, eu não me lembro quem no baixo. E aí gravam o disco, sem os caras. Olha a história, meu irmão. E os discos que a gente escuta hoje em dia, ninguém nem sabe disso, tá nem aí. Bota lá, o Caetano tá cantando Irene, legal. Eu escrevi um texto no blog sobre o Gil falando disso, né, da relação dele com o estúdio, né. Você ficou ouvindo música direto, né, eu estava escrevendo o livro do Jardes. E aí eu estava muito ligado nessa questão de estúdio, de som, de como é que os caras estão gravando, porque o Jardes era um cara muito interessado na questão do estúdio, experimentar no estúdio e tal. Mas eu sempre reparei em umas músicas do Gil uma relação dele com... Como é que eu posso falar assim? Que nem eu falo no texto, né? O Gil, ele quebra a quarta parede, né? Digamos assim. Que é, quando você escuta um disco, você nunca está pensando em quem está do outro lado da gravação. Você sempre está fluindo, se relacionando com quem está cantando, tocando, o que faz o som. Só que você nunca pensa em quem está captando o som, né? Comprimindo o som, botando efeito de som, etc. e tal. Se um músico, durante a gravação, fala com a mesa, fala com o aquário, o estúdio, automaticamente ele quebra a quarta parede dessa situação de você achar que aquele som vem daquele lugar que reproduz apenas, né? Você se lembra que ele está gravando aquilo, que aquilo é uma relação técnica, né? Do som, da voz, do instrumento, com a captação, com o volume e tal. E o Gil, ele faz isso com frequência, que é incorporar na gravação da música a presença do estúdio, de algum jeito. Ou ele fala do efeito, 2001, que é uma gravação que ele tem de 69, começa com eco, 2001, aí então hora ele fala, Ave Maria, quanta repetição, ele quebra a naturalidade que o efeito te dá de que aquilo é um eco, ele fala, não, aquilo, eu estou ouvindo o que você está ouvindo. Músicas que ele fala pro cara no final e diminuindo o volume, no botãozinho, vai tirando. No disco de 68 tem uma música que é Pega a Voga Cabeludo, que é a música inteira ele falando com a galera do estúdio, né? O produtor, o Manuel, fala uma parada, ele na hora tá tocando com os Mutantes, aí eles fazem um refrão, ei, Manuel, para de encher. Depois, no final, ele fala, Dirceu, faça um discurso. Dirceu é o cara que tá gravando, o Dirceu faz o discurso. Esse som é psicodélico, mas é bom que tá uma gota. Aí ele continua tocando. Aí depois ele fala, o cara fala, olha o tempo, tá acabando. Ele já deu. O Gil fala, então vamos acabar. E eles acabam. Então, você vê que é uma música que eles estão preenchendo, provavelmente, um espaço de tempo no disco, e ele vai incorporando o estúdio, né? Ele não tira, ele não finge que não existe. Que é isso que eu chamei de quebrar a quarta parede. Se a gente reparar, a tecnologia é um tema muito presente na obra do Gil, né? Em vários aspectos, né? Ele tem umas músicas que a galera nem escuta direito, afro-multimídia, umas músicas dos anos 90, uma música que ele faz sobre a relação da tecnologia com o Carnaval na Bahia. Afro-multimídia é o nome dessa música. Quando ele grava o Gil e Jorge, ele fala direto, né, da gravação. Ele tem o hábito de incorporar. Se você reparar, isso não é comum. Não é comum um músico revelar no disco que ele está num processo de gravação, no estúdio. Quando ele volta de Londres, ele já está com uma porrada de música na cabeça, está ali meio que montando uma banda, né, e ele entra em estúdio e grava logo o Expresso 2222. Logo depois, ele tinha muito mais música. O Gil estava numa fase assim, de compositor sem parar, né, com muita parceria também. E aí ele grava um disco, que é Cidade da Salvador, Cidade de Salvador. E, bicho, é um disco sinistro, soturno, com várias músicas loucas.
que eu acho que não quis lançar, porque é a fase que o Caetano fez o Araçá Azul, o Milton Nascimento fez Milagre dos Peixes, né? O Macalé fez o Aprender a Nadar. Era uma fase meio da galera, os estúdios, a Philips, né? O André Midani, com muita grana para botar os caras no estúdio tocando. E ele não lança esse disco, cara. E esse disco, a primeira música dele, que é essa Cidade do Salvador. Uma música de 7 minutos, estranhíssima. Quando o Gil volta de Londres, no segundo semestre de 72, ele queria entrar no Brasil de novo. O Guilherme Araújo, cheio de planos internacionais para ele, e ele queria somente tocar. Estava começando a rolar aquele circuito universitário, que o Toquinho e o Vinícius foram pioneiros, que era você ir nas universidades do interior fazer show. O Gil foi com o Macalé fazer isso no segundo semestre de 72. Então, o Macalé tinha uma banda e o Gil era voz e violão. Se você for no Spotify, você vai ver nessa fase, o Gil tem várias gravações. O Gil ao vivo na USP, que é meio isso, é ele voz e violão. E ele tocava versões de 14 minutos. Esse disco, Cidade do Salvador, ele tirou daqui vários singles. É daqui Maracatu Atômico, Esses Moços, Pobres Moços, O Meio de Campo, Eu Só Quero um Xodó, essa pra tocar no rádio. Tá tudo nesse disco que é duplo, bro. Duplo. O cara fez um disco duplo e não lançou. Eu fiquei viajando nisso, que o Gil tem essa parada interessante com a máquina, né? Aí eu fiz esse texto, né, cara? O blog é assim, né, Raul? Assim, bate uma ideia, o Gil sempre pinta. Fiz uma vez um texto sobre o Gil e a música Objeto Sim, Objeto Não, relacionado a um texto da Clarice Lispector sobre Brasília. Fiz uma vez um texto sobre a música do Gil, o Roxinol do Gil, sabe? Gil e Maltner. Aí eu fiz um texto sobre isso, porque aí o Gil, do Roxinol, aí tem a música que o Caetano pega do poema do Sousandrade, que é Gil engendra em Gil Roxinol, que é do poema do Sousandrade, do Inferno de Wall Street, né? Enfim, cara, eu vou costurando as coisas, escrevendo assim, ele sempre tem história ali. Rato Branco TV, arte, música, etc. Rato Branco TV.